Essa lição 9 é da nossa revista da classe de adultos, que tem o tema visitação e revitalização. E você está observando aí na capa do slide no incentivo Escola Bíblica Dominical, vamos crescer juntos? É a pergunta do slide. E na imagem a seguir, que é da nossa revista EBD, Classe de Adultos, Igreja Batista da Fé, Mateus 6, 5 a 14. Não sei se você tem parado para observar essa capa, mas ela, se você for fazer a experiência de pegar um cubo de gelo da sua geladeira, segura na sua mão, pelo tempo que for possível, haverá um momento em que não mais será suportável segurar o cubo de gelo. Nesse sentido, nossas vidas em Cristo são desafiadas a não ter essa mesma função, de ao invés de ser construtiva, ser destrutiva cada vez mais. E para que a gente possa, olhando esses slides, acompanhar o que a lição se propõe, visitação e revitalização, você pode acompanhar a leitura do Salmo 92, tela a tela aí. E diz assim, Salmo 92: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, relembrando um pouco o que já vimos, nós observamos o grande desafio para esse tema, visitação e revitalização, que a lição na introdução fala sobre esse hábito, de uma certa maneira, está em desuso na igreja, por diferentes razões, seja a correria diária, ou mesmo se quem eventualmente seria visitado mostra interesse em receber visitas. Há outras questões que afetam a visitação, que a gente chama de atividades da própria igreja, ou a liderança também ocupado com atividades. Os diferentes horários de compromissos que as pessoas têm também afetam. E no mundo moderno, algo que consome a vida da sociedade como um todo, mesmo no arraial evangélico: televisão, computadores, celulares, ou podem ser até presença de pessoas
Outra situação que compromete, às vezes, uma visitação é o líder pode, o pastor pode e a família não pode. Então há uma falta de sintonia. Para outras pessoas, ler a Bíblia e orar traz desconforto. Muitos vão considerar um momento assim como algo que não é necessário. Então esse destaque foi feito por um escritor nas mídias sociais, me chamou a atenção e nós colocamos aí para os irmãos. Você pode ver um texto bíblico que foi a nossa leitura inicial nessa revista, para o tema 1, Base Bíblica para a Visitação, onde em vermelho aí está destacado no slide um hábito da igreja primitiva de ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, as casas que estão ao redor do irmão, da irmã, podem ser oportunidades, assim como as casas da própria membresia da igreja. Para destacar a importância da visitação, o tópico 2, aí no próximo slide, diz razões da visitação. Então, quando há oportunidade de visitação, você tem a oportunidade de ensinar. E o que ensinamos? A palavra. 2 Timóteo 2,2. Mas esse ensinar exige um conhecimento. E um conhecimento de pessoas. No exemplo de João 10, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Então quem ensina, de uma certa maneira, é desafiado a conhecer as pessoas. Uma outra razão para a visitação, que a letra C aí é uma oportunidade de levar uma palavra de consolo, algo que traga alívio, algo que traga esperança. E a palavra de Deus também tem esse propósito. Nós, ao estudar a lição, temos a ênfase em 2 Coríntios 1, 3 a 7. O aconselhamento também é importante. Há momentos em que há dúvidas no coração, na mente da pessoa, nas escolhas da vida. E como é maravilhoso saber que um versículo bíblico de orientação, de aconselhamento, aprofunda isso. Outras vezes, a correção. Ao invés de andar sem rumo, ou dando oportunidade às fraquezas ou a pecados, nós temos a palavra que vem trazer as correções necessárias. E outras vezes, a proteção. Então, se nós pegarmos esses textos bíblicos, na letra A, colocando a ênfase no ensino, então 2 Timóteo capítulo 2, o verso 2 está dizendo: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, trazer um ensinamento que vai fazer com que as pessoas, através desse conhecimento, não fiquem desnorteados. Há situações de alegria, há situações de sofrimento. É por isso que no versículo 3 de 2 Timóteo 2 ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então o soldado precisa estar focado e não distraído. E nós também precisamos estar atentos a todo e qualquer ensino da palavra para ser vitoriosos. Já falamos de João 10, que o bom pastor conhece suas ovelhas. Agora 2 Coríntios 1, 3 a 7. 2
palavra diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E esse último verso, que é o versículo 7, é que coloca um embasamento do viver que o mundo não tem, mas só Jesus. E ele diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então a palavra sempre traz algo que faz com que nós possamos prosseguir, né? E o aconselhamento é mútuo. Colossenses 3,16 fala disso, né? Que há uma mutualidade entre irmãos e irmãs em Cristo nessa caminhada. O versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E quando temos debilidades, fraquezas, esses versículos de Gálatas 6 dizem: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então é uma ajuda nas fraquezas entre irmãos e irmãs em Cristo. Temos inimigos. Então, 2 Timóteo capítulo 2, que é interessante, todo o texto aí de 2 Timóteo 2 fala disto, mas você vê que há uma correlação da letra A com a letra F, né? O ensinar protege, o proteger está correlacionado com o ensinar. Então isso é importante. E hoje, então, a gente tem aí o tópico 3, cuidados necessários na visitação. Então, 4 aspectos que você está vendo aí no slide, né? Dedique tempo em oração, prepare uma visita objetiva e planejada, listar, saber o nome das pessoas visitadas e estar atento à orientação ou fala que pode ser eventualmente rejeitada. Então, num processo de visitação, isso pode acontecer. Tempo em oração é estar sempre orando para todo e qualquer ministério que eventualmente você queira realizar. Preparar a visita, né? Identificar um texto bíblico, um louvor, ou às vezes você está sabendo, né, Deus, você acaba tomando um conhecimento de uma situação vivenciada por aquela pessoa, por aquela família, e você então busca, né, uma palavra que Deus te dê, né, que efetivamente faça com que a pessoa possa ser ministrada. Saber o nome das pessoas visitadas também é algo importante, né, e pode acontecer, apesar de tudo isto, não ser atingido o objetivo pretendido. Nesse sentido, o tópico 4, o que fazer durante a visita, também é um desafio para nós. Ser transparente, ser bom ouvinte, ser empático, ser transparente. Um testemunho de fé, um testemunho de vida, né?
pode estar correlacionado com aquela visita que está sendo feita. Outros momentos, talvez não se falará nada, apenas se ouvirá, e a partir desse ouvir, então, Deus pode também te dar uma palavra para aquela pessoa a quem você ouviu. E ser empático é se colocar no lugar do outro. E, sem dúvida, Deus pode nos dar uma palavra bíblica para aquele momento. A última tela que nós colocamos aí, para esse o que fazer durante a visita, foi escrito por um homem chamado David Murray. E qual a sugestão desse irmão para uma eventual visitação que seja feita por um pastor, seja feita por um irmão, por uma irmã em Cristo? É saber identificar, né, num diálogo, algumas coisas que podem ser úteis para o ensino, né? Então você vê aí 8 questões que podem ser utilizadas, né, num diálogo. Identificar motivos de oração, saber o que essa pessoa tem lido da palavra, né, daquela leitura, o que chamou a atenção da pessoa, se a pessoa tem dificuldades ou não, né, nas leituras que faz, alguma temática que gostaria que fosse abordada ali, seja num sermão ou numa mensagem. Aqui fala dominical, mas na verdade a mensagem pode estar em outro contexto também, né? E identificar também como essa pessoa tem prestado atenção nessas mensagens que ela recebe, seja na igreja ou às vezes num pequeno grupo. Como é que essa pessoa tem alimentado a sua mente, né? Se ela efetivamente tem investido tempo em ler, seja a Bíblia ou outros livros que lhe sejam úteis, né? E daquilo que a pessoa, eventualmente, desde o dia que conheceu a Cristo, vai aprendendo, como é que ela tem aplicado na prática, né? Quais dons espirituais essa pessoa pode estar desenvolvendo na sua vida. É possível colocar em prática, exercitar mesmo, né? E se é uma família que tem crianças, identificar nessas crianças o que elas têm aprendido, né? Escola dominical ou outros momentos. Então veja que a visitação revitaliza quando há um investimento, né, na vida da pessoa. E você vê que o nosso tema do mês de abril na escola dominical evidencia um versículo, Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O mundo prega diferentes mensagens, tentando suprir as necessidades das pessoas. Mas essas diferentes mensagens são pregadas pelas pessoas. Quando fala mundo, é um mundo de pessoas. São mensagens que procuram satisfazer apenas e tão somente o coração humano para esse tempo. Então há pessoas que escutam músicas, escutam poesias e tantas outras escolhas que são feitas, e tem gente que até canta, né? E um exemplo apenas de saciedade do coração humano, tem um que a gente chama de criador, né? Então, pegar um exemplo apenas aqui de música, né? Tem uma música que tem o tema assim: tudo que tenho, ele diz. Quantos anos passaram? Quantos manos partiram? Quantas relações findaram? Quantas portas se abriram? Quantas noites em branco?
Quantos dias sem encanto? Quantas vezes fui franco, depositando emoções no teu banco? Quantas vezes sorriste triste, solitário e cabisbaixo? A 220, em pleno despiste, capotando em costa abaixo. Neste mundo eu não me encaixo. Pensavas para ti próprio. Metade de mim inspira amor, a outra metade só atrai ódio. É ódio que um homem erra, ele não nasceu perfeito. É óbvio que um homem erra, ele não nasceu perfeito. Com defeito de fabrico, no fabrico do lado esquerdo do peito. O meu maior defeito, a minha maior virtude, mudo a tempo de vida antes que a própria vida, como o tempo me mude. A verdade não ilude. Procuro que ela me ajude. Uma mente coerente é nascente fluente da fonte da juventude. Dei tudo que tinha, mas não sabia ao que vinha. Como uma criança que caminha na escuridão do vale sozinha. Só a minha tristeza, que carrego em peso nos ombros. Perdi toda uma família. A inocência soterrada nos escombros. Somos tontos quando pensamos que só acontece aos outros. Loucos quando nos roubam a vida aos poucos. E o autor continua relatando suas inquietudes, suas dificuldades nesta vida. E você vê então que, do ponto de vista do coração humano, não há esperança. Mas quando a gente busca a palavra do Senhor, essa palavra traz para nós a verdade que nos confronta, a verdade que nos coloca em xeque, mas traz também a solução. E como é importante, então, numa visitação, poder levar para esses questionamentos que eu li uma parte apenas dessa música, Tudo que Tenho, mostrando apenas as inquietudes do coração humano. Mesmo um salvo, uma pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo, tem suas inquietudes. E como é maravilhoso saber que uns aos outros nós podemos nos ajudar, nos auxiliar. Então essa lição traz um desafio para a Igreja Batista da Fé, para que efetivamente nós possamos ter um despertar. Isso eu estou falando até mesmo para a liderança. Na liderança está o pastor Davi Alex. Na liderança está lá o líder de louvor. Na liderança está o líder da União Feminina. E de outros pequenos grupos, mesmo até os de crianças. Mas nós temos um desafio aí de ter um despertar, de como é que a gente pode melhorar a nossa igreja com esse trabalho de visitação. Vamos orar. Queremos nesse momento, Senhor, reconhecer que como igreja nós temos não tido o cuidado de uma efetiva visitação, mas queremos clamar a Ti para que esse despertar haja em cada coração da Tua igreja, não só a Igreja Batista da Fé, mas do mundo onde há igrejas do Senhor. E que com esse trabalho de visitação nós possamos não só levar o Evangelho, mas como a lição evidencia, a pessoas que precisam de conforto, de consolo, de correção, de orientação, de poder então ter aquilo que a palavra é poderosa para fazer: salvar, ensinar, dar conhecimento, consolar, aconselhar, trazer uma correção, ou mesmo mostrar que com a palavra nós também temos a proteção para as setas inimigas, para as flechas inimigas. E por isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.